Boa noite. Em apenas 30 minutos, vamos deixar você bem informado sobre as notícias de Minas nesta quinta-feira. Polícia Federal prende 23 suspeitos de vários crimes relacionados a veículos e traz todos para a mesma carceragem em BH para evitar que combinem depoimentos. Donos de clínica de recuperação de dependentes químicos são presos por suspeita de envolvimento em morte de interno. Número de roubos e furtos a padarias e supermercados cresceu nos últimos 12 meses em BH. Mais 3 agências bancárias são alvo de criminosos que até trocaram tiros com a polícia. Incêndio continua devastando a mata no Parque Estadual do Itacolomi pelo 4º dia seguido. Uma das maiores casas de eventos de Minas vai fechar para obras. O que está agendado para o Minas Centro será transferido. Problema na papelada de um convênio pode levar ao fechamento de uma casa de apoio a crianças com doenças graves em BH. Este é o assunto do nosso colunista de assuntos da cidade, Carlos Lindenberg. 6 toneladas de doce de abóbora produzidos em Minas podem bater um novo recorde. E no futebol você confere os gols de Atlético e Internacional e de Cruzeiro e Grêmio, ambas as partidas pela Copa da Primeira Liga. E nossa série de viagens vai nos levar à cidade onde os sinos falam. Sabe onde é? Fica aqui em Minas. E tem mais dicas para a sua diversão no final de semana. Mais informações sobre essas e outras notícias você tem a partir de agora. A Polícia Federal prendeu hoje 23 suspeitos de envolvimento em vários crimes. As investigações começaram no ano passado, a partir de uma demanda do Ministério Público. A lista de crimes é longa: adulteração, clonagem, receptação, furto e roubo de veículos, além de falsificação de documentos. As prisões e apreensões foram feitas em Divinópolis, no centro-oeste do estado, mas os suspeitos foram trazidos para a sede da Polícia Federal em Belo Horizonte. Durante as investigações, a polícia descobriu que os criminosos estavam divididos em 3 grupos: a venda, clonagem e receptação em Divinópolis, furto e roubo de veículos na região metropolitana de BH e a falsificação de documentos na capital mineira. A gente poderia dizer que um utilizava o serviço do outro, era cliente. Um furtava, sabia para quem venderia, aonde que ele iria obter um documento falso para aquilo, aí também sabia de algum ferro velho que ele poderia vender aquelas peças. Então, assim, na verdade, a gente não pode falar que é uma só, são várias pessoas atuando em reiteradas práticas criminosas nesses crimes. Durante o período de investigação, a polícia reuniu provas contra os suspeitos. Pelo menos 20 ocorrências envolvendo o esquema criminoso foram registradas e incluídas no inquérito. Quem está conduzindo a investigação nesse instante é a Polícia Federal, certamente tentando ouvir as pessoas de forma simultânea, de modo que elas não tenham condições de combinar os depoimentos. A operação, intitulada Resgate, cumpriu mandados de prisão preventiva, temporária, condução coercitiva e busca e apreensão em 15 cidades mineiras. Pelo menos 23 pessoas foram presas. Documentos, computadores, celulares e placas de veículos foram apreendidos. As investigações continuam agora para analisar o material apreendido e identificar outros envolvidos, principalmente no que se refere à falsificação de documentos. Aí esse núcleo aqui em Belo Horizonte, o que a gente conseguiu apurar até o momento, as pessoas que utilizavam esses carros clonados tinham despachantes aqui que obtinham esses documentos. É interessante que, a partir dessa deflagração, essas informações vão ser todas repassadas agora já para a Polícia Civil, que participou ativamente nessa operação, justamente para identificar aqueles documentos, se houve algum contato, se teve alguma facilidade, alguma coisa junto ao Detran, e se a Polícia Civil está a cargo da Polícia Civil, que vai desenvolver isso a partir de agora. O número de roubos e furtos a padarias e supermercados cresceu nos últimos 12 meses, segundo pesquisa realizada aqui na capital. Assaltos à mão armada são um destaque no estudo, porque foi o tipo de crime que mais cresceu. 55% dos crimes em 2017 aconteceram desta maneira. No ano passado, eram somente 27% do total de registros. As imagens das câmeras de segurança de um supermercado da capital mostram a ação desta senhora. Se passando por uma cliente, ela observa as mercadorias. Pega alguns itens e, com pacotes de papel higiênico, tenta esconder o furto. Mas dá para ver claramente que vários produtos vão parar dentro da sua bolsa e ela sai sem pagar absolutamente nada. De acordo com o Marcelo, gerente deste supermercado, os crimes estão cada vez mais comuns. O pessoal tenta subtrair, tenta entrar, encher a sacola de mercadoria, sair sem
sem pagar, muitas vezes coloca no carrinho, tenta ludibriar o pessoal e passar direto e ir embora, né? Então, assim, tem aumentado bastante pequenos furtos. E uma pesquisa da FEComércio mostra bem essa realidade. Cresceu bastante aqui em Belo Horizonte nos últimos 12 meses o número de crimes em estabelecimentos do setor alimentício. Mas da metade dos entrevistados relataram que sofreram algum tipo de agressão no último ano. A gente notou um aumento de 10% das lojas do comércio varejista de produtos alimentícios que sofreram algum tipo de crime, sendo eles assalto, furto ou agressão dentro da loja. A gente percebeu também que houve uma diminuição daqueles empresários que acreditam que Belo Horizonte é uma cidade boa para se viver, gerado justamente pelo esse aumento na percepção da criminalidade. O presidente do Sincogava, Sindicato do Comércio Varejista de Gêneros Alimentícios de Belo Horizonte, considera os números preocupantes, principalmente assaltos à mão armada, que cresceu mais de 54%. Ele alerta sobre o baixo efetivo da PM nas ruas. Quanto maior o desemprego, isso, maior a insegurança, isso, os estados quebrados, sem poder fazer grandes investimentos na área de segurança mesmo, então acaba refletindo no ponto de venda. Já para o coronel da Polícia Militar, o número de policiais nas ruas é o suficiente. Ele destaca que o problema vai muito além do policiamento. A prisão do agente e a sua soltura, a repetência e a recidência criminal, a saída do infrator antes da própria vítima de dentro da delegacia, uma série de coisas. Isso denota a nossa legislação que a gente prende e solta. O coronel relata que a pesquisa aponta apenas uma sensação de insegurança, mas que os números da PM são bem diferentes. Pelos nossos números, a redução do roubo realizado em estabelecimento comercial caiu na ordem de 27% e o roubo tentado na ordem de 30%. A Polícia Civil prendeu 2 proprietários de uma clínica de recuperação de dependentes químicos em Caldas, no sul do estado, onde um jovem foi encontrado morto em abril do ano passado, poucas horas depois de dar entrada na instituição. A polícia também trabalha com a hipótese de uso indevido de medicamentos. Cláudia Freitas Moraes foi presa no centro de Poços de Caldas e o marido dela, Gilmar Assis Machado, foi preso em uma clínica em Descalvado, interior de São Paulo. O casal e outros 2 internos, que também agiam como seguranças na comunidade, são acusados da morte do interno Romário Franco dos Santos. O laudo de necrópsia apontou morte por parada cardiorrespiratória, subsequente à asfixia mecânica. Dentro desse contexto probatório ainda tem a questão da administração indevida de remédios psicotrópicos aos internos, em doses elevadas, e isso inclusive pode ter sido o mesmo móvel da morte do Romário. Romário Franco dos Santos, de 21 anos, morreu logo após dar entrada nessa instituição. A família acredita que ele foi espancado aqui mesmo neste local. Romário havia sido internado outras vezes. Ele era um dependente muito forte, precisava muito de droga, a todo momento precisava de droga, então a vida da família foi só internar ele. A polícia ainda está à procura pelos 2 internos que estão foragidos. O inquérito deve ser concluído em 10 dias e os 4 serão indiciados por homicídio doloso, sequestro e apropriação indevida da aposentadoria de alguns internos. Deputados da Assembleia querem fiscalizar as viagens aéreas feitas pelo governo de Minas e quem traz os detalhes é o repórter Diogo Ramalho, direto da nossa redação. Boa noite, Diogo. Boa noite, Nácia. A Administração Pública da Assembleia Legislativa de Minas Gerais solicitou ao Gabinete Militar um detalhamento dos voos realizados por aeronaves oficiais e também por aeronaves fretadas pelo Executivo Estadual entre o período de janeiro de 2003 e julho de 2017. Além da relação dos voos, foi solicitado também o nome dos passageiros, o trajeto, o motivo e também a data de cada viagem. Em Minas Gerais, é um decreto de 2012 que trata as informações que possam causar risco à integridade do governador e do vice-governador do estado como sigilosas. E o governo foi procurado pela Rádio Band News FM, mas até agora não respondeu sobre o assunto. Inácia. Ok, Diogo, obrigada, viu? Bom, e a gente fala agora de uma adolescente que foi torturada no aglomerado da Serra e quem tem as informações para nós é o repórter Igor Calham.
Boa noite, Igor. A menina teve até cortes no corpo, não é isso? Exatamente, Inácia. Foram vários hematomas. Como você falou aí sobre um corte, Inácia, esse foi um corte profundo na cabeça dela. Ela teve também uma perna e os 2 braços quebrados e o cabelo raspado. Segundo a polícia militar, Inácia, isso teria acontecido por causa de uma briga entre 2 gangues. Lembrando que essa jovem tem apenas 18 anos de idade e ela foi torturada no aglomerado da Serra, na região centro-sul de Belo Horizonte. Mas olha, Inácia, a polícia militar informou também que 12 homens foram presos e 5 menores já foram apreendidos. E claro que a gente segue aí acompanhando as informações desse caso de tortura, de uma grave tortura aqui em Belo Horizonte. Inácia. Ok, Igor, obrigada pelas informações. E vamos agora ver mais notícias que são destaque hoje no Noticiário de Minas. Explosão em Lambari. 3 agências bancárias foram alvo de criminosos na madrugada de hoje no sul de Minas. Segundo a Polícia Militar, durante a fuga, a quadrilha trocou tiros com a PM. Ninguém ficou ferido. O valor roubado não foi revelado e nenhum suspeito preso. O fogo continua. Bombeiros entram no 4º dia de combate ao incêndio que atinge o Parque Estadual do Itacolomi, localizado entre as cidades de Ouro Preto e Mariana, na região central do estado. A suspeita é de que as chamas foram causadas por ação criminosa. Reforma no Minas Centro. Uma das maiores casas de eventos de Minas vai fechar para obras a partir de outubro. O governo do estado informou que as atividades agendadas para o Minas Centro serão realocadas para o Expo Minas sem custo extra. A previsão para o início das obras é janeiro de 2018. Doce gigante. 6 toneladas de doce de abóbora, produzidas em Poços de Caldas, no sul de Minas, tentam quebrar o recorde nacional. Mais de 300 quilos de coco e 160 quilos de açúcar foram usados na fabricação da iguaria. 8 pessoas trabalharam por 26 dias. O título será anunciado amanhã. Animal selvagem. Um cachorro do mato causou susto hoje no bairro de Lourdes, região centro-sul de BH. O animal silvestre foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado para o Centro de Triagem de Animais Silvestres do Ibama. Ainda não se sabe de onde veio o animal. O índice de confiança chegou a 44,9 pontos em agosto, indicando aumento de 3,4 pontos em comparação ao mês de julho. A pesquisa foi divulgada hoje pela FIENG. Um problema na papelada de um convênio pode levar ao fechamento de uma casa de apoio a crianças diagnosticadas pelo teste do pezinho e que sofrem de alguma doença grave. O Centro de Educação e Apoio Social do NUPAD, que é ligado ao FMG, recebe pessoas de todas as partes do estado para realizar consultas e exames. Este é o assunto do nosso comentarista de cidades, Carlos Lindenberg. Lindenberg, parece até brincadeira que uma entidade que presta um serviço tão importante possa ser fechada por causa de uma burocracia. Boa noite. Boa noite, Inácia. Olha, não é só a questão da burocracia. Na verdade, o que há é o seguinte. O MEC, né, que é aqui a Universidade Federal está submetido, fez um enxugamento no custeio de todas as universidades. Muito bem. A Secretaria de Saúde do Estado também é participante desse convênio. Portanto, o problema está entre os dois, a Secretaria de Saúde e a UFMG. Muito bem. Se essa casa fechar, vai ser uma lástima. Por quê? Porque essa casa acolhe crianças de todo o estado, Inácia, de todo o estado, do sul, do norte, do Vale do Quichué, toda a região. Esse pessoal vem aqui buscar tratamento. E essa casa, essa CIAPES, ela que acolhe as mães e as crianças que vêm para cá. É aquela casa de passagem, né? É uma casa de acolhimento. Se essa casa fechar, esse pessoal vai ficar o quê? Na porta de hospital, dentro de ambulância, nas praças ali da Santa Casa, ao redor do Hospital das Clínicas. É uma lástima. Eu tenho a impressão que o secretário Sávio Souza Cruz tem sensibilidade suficiente para isso. E o reitor da Universidade Federal de Minas Gerais também. É questão de vontade, de resolver o problema. O problema tem solução? Tem solução. O que não pode ficar é do jeito que está. Essa coisa a Deus dará. Insegurança para as famílias. Absolutamente. Obrigada, viu, Lindenberg? Até semana que vem. Boa noite. E em nota, a UFMG afirmou sobre este assunto estar ciente da situação e diz que, juntamente com a Secretaria Estadual de Saúde, que estão aí tomando as providências necessárias para fazer um novo convênio que garanta o funcionamento do Centro de Educação e Apoio Social do NUPAD. A Secretaria Estadual de Saúde, por sua vez, informou que o recurso foi repassado até outubro de 2016, data em que terminou o convênio. Após essa data, esse momento, foi criada então uma nova proposta de convênio, mas que não foi possível ainda a assinatura devido ao bloqueio da UFMG no
no Sistema Integrado de Administração Financeira em função do processo de prestação de contas de um convênio anterior, o que inviabiliza a celebração de um novo convênio. Depois do intervalo, você vai conhecer um pouco mais de São João del Rei, a cidade que guarda um pouco da história de Minas. E tem também os destaques do futebol. Cruzeiro e Atlético venceram ontem em partidas da Primeira Liga e seguem para a semifinal do campeonato. Estamos de volta para falar do esporte. O Cruzeiro teve uma noite boa ontem, mas foi só no final do jogo que a equipe mineira conseguiu arrancar 2 gols contra o Grêmio. Nós já estamos aqui no estúdio com o nosso repórter André Salles. André, eu quero que você comente essa partida e no seguinte ponto de vista, quase uma partida de amistoso, né? Embora seja um campeonato válido. E o Mano conseguiu ser expulso, hein? Pois é, o Mano está com histórico de expulsões nesse ano e aí ele acabou reclamando demais do bandeirinha, um lance até corriqueiro ali do jogo. Reclamou demais, acabou sendo expulso mesmo e para dizer que ninguém... Às vezes as pessoas brincam, né? Ninguém liga para essa Primeira Liga. Opa, o Mano Menezes liga e muito, reclamou bastante. Falando sobre o jogo, a gente está até vendo as imagens, o Cruzeiro teve muito mais dificuldade do que eu esperava. Esse é um time do Grêmio, time formado por muitos jogadores desconhecidos, juniores, enfim. E o Cruzeiro acabou tendo muita dificuldade, mas fez 2 gols no final. Está nas semifinais da Copa da Primeira Liga. Podendo até pegar o Atlético, que ontem também se classificou para enfrentar o Paraná na próxima fase da Primeira Liga. No jogo dessa quarta-feira contra o Internacional, o Galo marcou 1 gol e segue na competição. André, pelas defesas do Giovani, será que ele já merece aí pela torcida o título de São Giovani? Por ontem, sim. O torcedor do Atlético tem meio um pé atrás com o Giovani, até pelo começo do ano ele foi bem irregular, a gente está vendo os lances aí, mas ontem eu particularmente acredito que o Giovani foi o melhor jogador em campo. Outros jogadores foram bem, a gente pode falar do Valdívia, pode falar do Cleiton que fez o gol da vitória, até o Robinho também teve boa participação, mas o Giovani fez algumas defesas, pelo menos umas 3 defesas bem importantes que poderiam ter levado o jogo para os pênaltis, caso ele não fizesse. Então foi um jogador fundamental para essa classificação e o Atlético está também na semifinal da Copa da Primeira Liga. Lembrando que esses jogos são neste final de semana, o Atlético inclusive joga em casa e é uma boa oportunidade para recuperar alguns jogadores que não estão jogando tão bem. O Atlético pode dar ritmo para a sequência do Brasileirão. E o mais bacana, você acertou as 2 vitórias. Você viu, obrigada, né? Falei viu? Que seriam os mineiros. Excelente. Obrigada, viu, André? Verdade, obrigado. A terra onde os sinos falam. Você sabe onde é? Essa cidade fica aqui em Minas, a quase 200 quilômetros de Belo Horizonte. A nossa série Malas Prontas vai nos levar hoje a São João del Rei, um lugar que é pura tradição e que carrega parte da história de Minas e do Brasil. Vamos passear? Pode ser um repique, um toque. Quem é de São João del Rei compreende o que se passa na cidade só de ouvir o som dos sinos. É por isso que o município recebeu o título de Terra onde os sinos falam. Há toques alegres, há toques tristes. As pessoas estão se adaptadas aqui dentro de São João del Rei, na cidade da vizinhança, já estão adaptadas. Já sabe que é mulher, já sabe que é um homem. Se é um sacerdote, se é um padre, um bispo, um papa, quando falece também. Essa comunicação vem desde os primeiros moradores, época do Arraial Novo do Rio das Mortes, que deu origem ao município há 300 anos. E pelo jeito vai seguir por muito tempo. A tradição ainda atrai os jovens. Fui ganhando intimidade com o pessoal e comecei a subir na torre aí, comecei a pegar os toques. Você vai escutando, você vai aprendendo. O município, que fica no Campo das Vertentes, a 190 quilômetros de Belo Horizonte, carrega parte da história da colonização brasileira, da Inconfidência Mineira e até do fim da ditadura militar. Casarões do século XVIII, de estilo colonial, época da exploração do ouro, contrastam com as ecléticas construções do século XIX. As igrejas também possuem belas características. A Igreja São Francisco de Assis, erguida em 1774, foi projetada por Antônio Francisco Lisboa, o Aleijadinho. A igreja tem 7 altares. O lustre é de cristal bacará colorido. Igual a este, só existe mais um no mundo. Nós temos uma missa famosa, uma missa cantada, que ocorre todos os domingos a partir de 9h15 na Igreja de São Francisco de Assis, uma missa acompanhada com a música barroca e os cânticos gregorianos. Outro templo que chama a atenção é a Catedral Basílica Nossa Senhora do Pilar, a mais antiga do município, construída em 1721. As pinturas e imagens, ricas em detalhes, saltam aos olhos. Ela não parou só no estilo, ela desenvolveu com o tempo. É uma das cidades que você acompanha o crescimento
tanto na arquitetura, na música e no estilo de casarões. O município de quase 100 mil habitantes foi berço ainda de personagens da história de Minas e do Brasil, como Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, Bárbara Eliodora, que ganhou o título de heroína da Inconfidência Mineira, morou nesta casa, e Tancredo Neves, que viveu neste outro casarão. A cidade ainda tem mais a oferecer. Nos fins de semana, um delicioso e tranquilo passeio de trem até Tiradentes, município vizinho, a cerca de 15 quilômetros, que deixa a viagem ainda mais especial. A gente se sente em 1800, com essas ruas de pedra, imaginando como eram as carroças, os cavalos. É uma viagem na história, no passado, tem muita história. Tem as dicas da nossa agenda cultural para quem não quer ficar em casa no final de semana. É hora de você conhecer as atrações do final de semana na capital com as dicas da nossa agenda. Luciana Viana traz os destaques. A gente já começa com estreias no cinema. Charlize Theron vive uma agente disfarçada e vai investigar um assassinato em Berlim durante a Guerra Fria em Atômica. Filme que estreia hoje na telona. Outro grande lançamento desta semana é Como Nossos Pais, longa brasileiro, estrelado por Maria Ribeiro e Clarice Abujanra. Sábado tem Quinteto Vila Lobos às 3 da tarde no Conservatório da UFMG, com entrada franca. Neste fim de semana, tem a Companhia de Dança do Palácio das Artes, que interpreta a obra poética de Manuel de Barros no espetáculo Nuvens de Barro. E a partir desta sexta-feira, começa mais uma edição do Festival Vibra, em Belo Horizonte, com shows de Nação Zumbi, Lenine e Flávio Renegado, em um evento que faz homenagem ao cantor Chico Sainz, que morreu há 20 anos. Toda a programação do Festival Vibra no Parque Municipal está na internet e você não pode perder. O espetáculo Divas Acusticamente Blues é apresentado em Belo Horizonte e integra a última semana do Festival Horizonte Blues. São 8 cantoras que se revezam no palco com composições autorais e também clássicos do gênero. E hoje a cantora Daniela Mercury participa como solista convidada de um espetáculo em uma belíssima homenagem à MPB. Imperdível, programe-se, divirta-se. Nosso jornal está quase no fim, mas antes eu quero fazer um convite para você manter contato conosco pelo BandZap. Viu aí alguma notícia de interesse público? Faz um vídeo, então manda uma mensagem de texto ou mesmo fotos para nós. O número é o 99-772-7663. 99-772-7663. Se você preferir usar o e-mail, é só você mandar aí uma mensagem para redaçãomg@band.com.br. E faço um último convite para você nos acessar lá no YouTube. Tudo que você vê aqui no nosso jornal está lá no youtube.com/BandMinas, TV Band Minas, ok? Ficamos por aqui. Eu agradeço a sua audiência de hoje, mas eu quero contar com você amanhã. Tenha uma boa noite.